Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa preparação em Direito Urbanístico e Ambiental, aqui para o concurso público DPU em 2021. Meu nome é Rafael Matos e estaremos juntos durante alguns encontros para trabalhar temas importantíssimos para a nossa preparação. Quero desde já convidar todos vocês a conhecerem as nossas redes sociais. Estou sempre à disposição lá no Instagram, no @rafael.matos. Já eu escrevo aqui para vocês o meu sobrenome para facilitar. Também estou sempre à disposição pelo Facebook, Twitter, ou seja, qualquer rede social que você preferir para manter o contato comigo. Vai ser muito importante essa nossa aproximação, até para que eu possa sanar eventuais dúvidas com agilidade, possa ajudá-los a direcionar a preparação, os estudos. Então, de verdade, contem comigo, estou à disposição, tá bom? Até o final da aula também já quero indicar o nosso livro para que vocês façam a leitura, para que vocês tenham material complementar. Durante todos os nossos encontros, teremos os nossos slides, que na medida em que gravarmos as aulas, já encaminharemos ao CERS. Então, possivelmente, no momento que você estiver assistindo a nossa aula aqui, você já teve acesso ao nosso material. Além disso tudo, nós temos na plataforma do CERS e também na plataforma do Aprenda, vários cursos voltados à área ambiental e direito urbanístico. No nosso Instagram sempre tem vídeo trazendo novas dicas. Estamos sempre falando dessa temática para ajudá-los na aprovação. Então vamos juntos aqui para o tema que proponho atualmente, que é Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Neste momento aqui uma introdução, falaremos sobre seus instrumentos e depois, nos próximos encontros, aprofundaremos cada um deles. A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano tem previsão na Constituição Federal em 2 artigos. No artigo 182, que é objeto desse nosso encontro de hoje, e no 183, que será objeto no nosso próximo encontro. O 182, bem interessante, ele dialoga com os artigos relativos à competência. Ele dialoga, por exemplo, com o artigo 21, com o artigo 24 e com o artigo 30. Vejam só, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Não sei se vocês estão percebendo, mas quando a gente trata de política urbana, nós não estamos falando de patrimônio natural, não estamos falando de recursos hídricos, de fauna, de flora, mas a concepção de meio ambiente atualmente, ela agrega não só patrimônio natural, como também patrimônio artificial, que é objeto da nossa temática de hoje. Outra coisa, pela leitura do 182, é possível constatarmos a presença de 2 entes políticos ao menos. A União e os municípios, vocês perceberam? Talvez os municípios vocês todos perceberam, até porque eles aparecem aqui explicitamente, como executores da política. Já a União, ela aparece implicitamente, como aquela que traça as diretrizes gerais para a PNDU. Vejam só, vou destacar aqui na redação para vocês com o meu grifa-texto. Olha o papel dos municípios aqui. E veja o papel da União aqui. Por base, já sabemos que haverá uma lei municipal para a execução da política. E esta lei municipal, ela é chamada de Plano Diretor. E sabemos que haverá uma lei federal traçando as diretrizes gerais. Essa lei já existe. Trata-se do Estatuto da Cidade. Lei 10.257 de 2001. O objetivo dessa política é garantir a função social, garantir o bem-estar social dos habitantes nas cidades. E como é que nós vamos alcançar isso aqui? Os parágrafos 1º e 2º apontam para o principal instrumento da política, que é o plano diretor. É por meio do plano diretor que toda a função social ao imóvel urbano será garantida.
ele é tão importante a ponto da própria Constituição Federal dizer o seguinte, ó: a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. E daí, esse artigo 182 vincula a obrigação de estruturação de plano diretor apenas para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Será que somente esses municípios realmente, na atualidade, são obrigados a estruturar plano diretores? Ou será que outros municípios também têm essa obrigação? Pois é, no texto de 88, havia somente essa previsão, esse critério objetivo para definir quais são aqueles municípios que precisam estruturar planos diretores. Com o passar do tempo, com o advento do Estatuto da Cidade, a lista aumentou. Porque o que acontece? Pode ser que aí no seu estado tenha um município pequenininho que porventura não tem uma população maior do que 20 mil habitantes. Porém, chega no carnaval, na virada do ano ou em qualquer outro feriado festivo, a cidade infla, vem muitas outras pessoas de outras cidades e com isso a população passa e muito de 20 mil habitantes. Ou seja, como regular essa situação? Como trabalhar essa situação? É por isso que o artigo 41 elencou outras hipóteses, 41 do Estatuto da Cidade, né? Outras hipóteses nas quais o plano diretor é obrigatório. Então, para além daquela hipótese objetiva do 182, nós temos a obrigatoriedade de estruturação do plano diretor naquelas cidades que sejam integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, nas cidades onde o poder público queira instituir os instrumentos do parágrafo 4º do artigo 182, que eu vou apresentar para vocês já já, nas cidades integrantes de áreas de especial interesse turístico, que é exatamente essa situação que eu acabei de lhes apresentar. Inciso 5º, inseridas em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. E 6º, incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Então, mesmo que o município não tenha 20 mil habitantes, ele pode ser obrigado a estruturar o plano diretor em se enquadrando em qualquer uma dessas outras hipóteses descritas dos incisos 2 a 6º do artigo 41 do Estatuto da Cidade. O 182 é um artigo que não visa traçar apenas linhas gerais, mas visa também trazer para nós ferramentas para garantia da efetividade da sua tutela. Esse artigo é muito completo, hein? Em que pese uma redação enxuta, ele é muito completo. Porque ele diz o seguinte, ó, você município tem que estruturar o plano diretor, tem que garantir o bem-estar social nas cidades, tem que garantir com que o proprietário urbano ele cumpra o plano diretor. Agora, e se ele não fizer? Se ele não fizer, você tem à sua disposição uma ferramenta que o próprio artigo 5º lhe confere, que é a desapropriação. Então vejam só o parágrafo 3º, ó. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas de forma prévia e justa, serão feitas com prévia e justa, indenização em dinheiro. Então ele reitera a possibilidade aqui da desapropriação regulada, desapropriação administrativa. Agora, ele não se esquece que o Pacto Federativo não foi muito favorável aos municípios. E atualmente os municípios não contam com uma receita financeira importante para conseguir pagar essa desapropriação mediante dinheiro de forma prévia e justa. E por isso vem o parágrafo 4º. Na eventualidade do município não conseguir arcar com essas desapropriações, o que é muito comum na prática, vejam só o parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal,
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, ou seja, aquele proprietário recalcitrante, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessiva de. Algumas atenções que nós precisamos ter aqui. Primeira delas, o poder público não é obrigado a estruturar essa norma. Mas, se ele quiser estruturar, ele precisa ter o plano diretor instituído lá no município. Segundo ponto, essas normas que visem a estruturar essas penalidades, essas sanções do 182, parágrafo 4º, precisam se basear no plano diretor e respeitar uma terceira lei, que é o Estatuto da Cidade. Então, todas essas normas urbanísticas devem dialogar entre elas, uma deve respeito à outra. E segundo, as sanções que eu vou lhes apresentar agora, elas serão aplicadas de forma sucessiva. Primeiro uma, se não der certo esta, a segunda, se não der certo a segunda, a terceira. Quais são essas sanções que poderão ser aplicadas pelos municípios para a garantia do cumprimento da função social do imóvel urbano? Sanções essas que podem ser aplicadas em face do proprietário recalcitrante, aquele que se mantém no imóvel urbano sem edificar, sem utilizar ou subutilizando o imóvel urbano. Quais são essas sanções? Primeiro, expedição de uma notificação para forçar o proprietário, em um determinado prazo, a cumprir o parcelamento ou a edificação de forma compulsória. Essa notificação é muito parecida com a notificação que nós temos no processo civil. Uma notificação que é endereçada ao proprietário com uma ordem, cujo prazo de cumprimento é de 1 ano para a apresentação de um projeto de estruturação da edificação e depois de 2 anos para início da construção após a aprovação do projeto. Suponhamos que o proprietário ele receba a notificação e se mantenha recalcitrante. Daí, o poder público municipal poderá pesar onde? No bolso, pode pesar no bolso do contribuinte, aumentando a carga tributária sobre esse proprietário recalcitrante. É o que se chama de IPTU progressivo no tempo. Não confunda essa técnica da progressividade com a técnica da progressividade fiscal, que é aquela cobrada sobre o valor dos imóveis. Quem tem mais, paga mais. A fiscalidade do direito tributário pressupõe a capacidade contributiva. Quem tem mais, paga mais. Quando estamos diante de uma progressividade extrafiscal, como é o caso aqui, ela visa desestimular uma conduta que viola o próprio plano diretor, uma conduta de recalcitrância. E é por isso que esta progressividade é uma progressividade extrafiscal. Nós falaremos mais a fundo sobre cada um desses instrumentos nas próximas aulas, fiquem tranquilos. E para fechar, a lista de sanções que o poder público municipal poderá aplicar para garantir o cumprimento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: desapropriação. Uai, Rafa, você acabou de falar para mim da desapropriação no parágrafo 3º. Pois é, a desapropriação que eu vou mostrar para vocês agora, que está no inciso 3º do parágrafo 4º do 182, não se confunde com a desapropriação do parágrafo 3º. Aquela desapropriação é a regular. Ela é paga mediante indenização prévia e justa em dinheiro. Agora, essa desapropriação aqui eu vou chamar de desapropriação sanção. Por quê? Porque ela é paga mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Turma, tenho certeza, o proprietário não quer deixar chegar nessa situação aqui. Porque aqui o recebimento não é prévio, o recebimento não é justo e o recebimento não é em dinheiro. Legal? Deu para entender? Então as penalidades elas só podem ser aplicadas sucessivamente.
Mandou a notificação, deu certo, tirou o proprietário da recalcitrância? Maravilha, resolvido. Não deu certo, IPTU progressivo no tempo. E aí vocês verão comigo nas próximas aulas que esse IPTU poderá aumentar em até 5 anos consecutivos, chegando até uma alíquota de no máximo 15%, é pesada. E se nem isso der certo, aí passa para desapropriação sanção. Antes de finalizar, como prometido, quero dar uma dica aqui para vocês. Olha o nosso livro aqui, ó, Manual de Direito Ambiental da editora Ridel. Nós temos um capítulo próprio no qual nós conversamos sobre Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, cheia de gráficos aqui para vocês entenderem, questões para vocês resolverem comigo, com comentários. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do nosso Manual de Direito Ambiental, que já está na sua 2ª edição pela editora Ridel. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos encontros nesta nossa preparação para o DPU. Até lá!